Sejam todos bem-vindos. É com grande honra que a Universidade Estadual de Ponta Grossa, através do curso de especialização em gestão pública, com ênfase na assistência social, modalidade residência técnica, saúde, gestão escolar, direitos humanos e cidadania, planejamento e avaliação de políticas públicas, promove a palestra e a transmissão da webconferência para os polos de Curitiba, Londrina, Maringá e Guarapuava. Relembrando aos aqui presentes que entreguem suas fichas ao término da palestra, e aos alunos que nos acompanham à distância, que podem realizar suas perguntas sobre a palestra através do fórum disponível no espaço sobre o curso no item Conferências. A Joslene estará moderando o fórum e repassará as dúvidas à palestrante. Agradecemos a presença dos representantes dos municípios de Palmeira, Reserva, Ponta Grossa, os representantes do Grupo Reviver, aos representantes da Faculdade de Santana, aos alunos de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa e aos alunos da Residência Técnica. Para dar as boas-vindas, convidamos a coordenadora geral do curso, professora Solange de Moraes Barros. Bom dia a todos e a todas. Queria aqui dar as boas-vindas à Márcia, nossa companheira de muitos anos, né, em termos de universidade. Hoje conversávamos pela manhã. Estamos aí há mais de 30 anos na luta da assistência social. A Márcia, que é uma colega que nos dá o maior orgulho ao estar sempre nas instâncias antes estadual, depois nacional e agora em instâncias internacionais, representando a nossa categoria, assistência social, né, dos assistentes sociais, mas também representando toda a área da assistência, envolvendo os diferentes profissionais. Queria dar as boas-vindas aos nossos alunos, aos nossos professores, os alunos residentes que estão nos diferentes espaços e agradecer aos municípios que estão aqui conosco, que sempre estão junto nas atividades da universidade, somos parceiros em diferentes atividades e com certeza o dia de hoje nós vamos ter aí bastante informação e bastante conhecimento trazido pela Márcia. Márcia, seja muito bem-vinda. Esse curso que a gente inicia, o módulo específico hoje, ele está sendo, para aqueles que não sabem, é um curso que é uma parceria com as demais universidades do estado do Paraná. Temos parceiros a UEL, a UEM, a Unicentro, a UEPG e a Escola de Governo, em Curitiba, em que, nesse momento, com certeza, os alunos residentes da área de assistência social, envolvendo os profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, jornalistas, advogados e contadores estão nos assistindo também. Então, é um esforço que a universidade faz na parceria com essas outras instituições de nós estarmos realmente formando profissionais cada vez mais capazes para desenvolver o trabalho da assistência social, seja nos municípios, seja nos órgãos estaduais, sempre com muito comprometimento na garantia dos direitos dos nossos usuários. Então, Márcia, seja muito bem-vinda, agradecemos a sua participação aqui e tenho certeza que teremos um ótimo dia. Muito obrigada. Obrigada, professora Solange. Márcia Helena Carvalho Lopes. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina e especialização na área da criança e adolescente, mestrado em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Foi secretária municipal de Assistência Social de Londrina, conselheira municipal de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente em Londrina e conselheira estadual de Assistência Social do Paraná por 2 gestões. Foi vereadora em Londrina e secretária nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, secretária executiva e ministra desse ministério. Foi conselheira nacional de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente. Foi presidente da Rede de Pobreza e Proteção Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi professora por 30 anos do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência na área de políticas sociais, com ênfase na política de assistência social, atuando principalmente nos seguintes temas: política pública, Sistema Único da Assistência Social, gestão pública e políticas setoriais. Atualmente é consultora nacional e internacional dos organismos da ONU. Damos início à palestra Gestão Pública do Sistema Único da Assistência Social, fortalecendo a rede de proteção social. Seja bem-vinda, professora Márcia.
Bom dia a todas e todos neste frio gostoso. É sempre uma alegria voltar a Ponta Grossa, voltar nesse espaço de debate, de crítica, de trocas, especialmente cumprimentando a coordenadora deste curso de residência técnica em gestão pública, com ênfase na assistência social, também minha colega de profissão e companheira de lutas, Solange, a Leni, a Lúcia Cortes, que está aqui, enfim, todas as professoras do curso de serviço social da UEPG, com quem, por todos esses anos, né, um pouco nessa trajetória que vocês ouviram agora, a gente tem trocado, não é, por muito tempo, o debate, o compromisso, novas pesquisas, permanente capacitação e aprendizado nosso, né, no campo das políticas sociais, particularmente das políticas públicas no Brasil, na América Latina, no mundo, porque as fronteiras estão cada vez menores, não é? E isso também nos põe em sintonia com o mundo. Quero cumprimentar a todos que vieram também de outros municípios e aqueles que estão, né, através da tecnologia, podendo acompanhar esta aula inaugural. Quando a Lúcia, pela primeira vez no Facebook, disse: Márcia, você aceita vir fazer uma fala aqui em Ponta Grossa? Eu falei: não, aceito, eu aceito sempre as coisas, né, que me diz respeito e que eu sei que eu posso partilhar e contribuir. Mas não sabia, né, depois eu fui entendendo exatamente o que era. E é uma grande responsabilidade, né, fazer a aula inaugural desse curso, desse módulo de assistência social, com residentes, com profissionais das mais diferentes áreas de formação, né, do serviço social, do direito, da psicologia, contadores, administração, pedagogos, enfim, esse campo, né, novo mesmo, dos trabalhadores que agora também vão entrando, né, nesta política setorial da assistência social no contexto do Sistema Único de Assistência Social brasileiro. Então é um prazer, uma honra e uma grande responsabilidade falar para vocês, estudantes, futuros profissionais, os profissionais aqui, os meus colegas professores e todos aqueles que dos seus locais de moradia, enfim, de vida, podem, então, nos assistir e participar desta aula, desse momento, enfim, né, em que se inicia um projeto muito importante, né, porque nós, quando falamos de formação, e esta, no caso, uma formação em serviço, nós estamos falando da exigência do desenvolvimento das nossas competências teórico, técnicas, operacionais, né, do nosso compromisso ético-político com as nossas profissões, com as nossas áreas de atuação e, acima de tudo, com as instituições que queremos ver fortalecidas, sejam elas no âmbito público ou privado, e para que, finalmente, nós possamos oferecer serviços de qualidade a todos os usuários das políticas públicas. Que nós possamos ter a devida noção e dimensão, né, da complexidade em que vivem as pessoas nos seus locais de moradia, com as suas famílias, na sua comunidade, no seu mundo do trabalho, no seu mundo das relações, em cada comunidade, considerando todas as diversidades. Nós estamos num estado importante do país, com 399 municípios e com uma realidade muito distinta, não é? Do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da cultural, da economia. Então, se a gente for olhar esse Paraná, e esses dias eu tive lá na Federal do Paraná, no litoral, né, e ouvindo as pessoas dizerem da realidade que é, né, estar no litoral, fazer o curso de serviço social no litoral, entender a realidade da população litorânea ou lá do Vale do Ribeira, não é? As comunidades indígenas, ribeirinhas, os quilombolas do nosso estado, a área de fronteira do Paraná, né? Os municípios grandes, as grandes metrópoles, os municípios de médio porte e também os municípios muito pequenos e que exigem de nós, profissionais, uma leitura permanente
da realidade, dos indicadores, da formação sociohistórica, né, para a gente ser capaz de construir respostas, ser capaz de construir alternativas, ser capaz de construir, né, serviços de qualidade, que sejam coerentes e que respondam às necessidades da vida dessa população. É só por isso que vale a pena estar aqui. É só por isso que eu, pessoalmente, né, também como uma profissional militante, me disponho a estar em todos os lugares onde as pessoas querem se juntar e formar, não é, um grande bloco para pôr na rua um projeto de país que nós queremos sempre melhor. Então, quando o tema trata, né, da gestão pública, e há muitos anos eu fui um pouco me especializando, me dedicando, porque fui observando, desde que fui secretária municipal de assistência social em Londrina, em que antes disso a gente vivia um outro tempo, né, da ausência do Estado, da omissão do Estado, da presença forte da sociedade civil, das entidades não governamentais, da concepção de assistência social como benemerência, como favor, como caridade, como clientelismo. Isso faz muito pouco tempo, não é? Eu fui secretária em 93, há 20 anos, não é? E isso, quer dizer, 20 anos é um tempo muito pequeno, se a gente pensa nos ciclos da história, das mudanças, das transformações. E é muito difícil mudar uma mentalidade, ter novas decisões, né, nesse prazo pequeno da história. Porque para você mudar a mentalidade, né, para você ter uma nova prática, uma nova compreensão da dinâmica, do funcionamento da sociedade, é preciso que a gente olhe, observe, não é, verifique o que está acontecendo, analise essa realidade, que a gente construa marcos teóricos, conceituais, jurídicos, que a gente forme as pessoas, né, com esse novo arcabouço, com essa nova referência teórico-metodológica, prática. É preciso que a gente recomponha as instituições, a burocracia, o Estado, enfim, a sociedade, a mídia, e aí a gente pode começar a dizer, né, estamos implementando um sistema, estamos implementando uma política, estamos implementando uma concepção. Então, há muito pouco tempo atrás, né, vocês, muitos jovens, né, e mesmo os profissionais recém-formados, é muito recente essa possibilidade de mudança e do debate sobre gestão pública. Isso estava tão longe da gente, como profissionais, nós não tínhamos acesso a pensar o que era a gestão pública. Isso não nos pertencia. Isso pertencia a um nível, a uma elite, né, de governantes, né, que não chegava em nós. Porque a Constituição de 88, né, que é o primeiro grande livro, primeira grande referência que nós todos temos que ler muitas vezes, interpretar, criticar, utilizar, fazer disso a defesa, né, dos direitos, não só dos direitos da assistência social, mas dos direitos da vida das pessoas, né? Isso é de 1988. Isso é muito recente. E nós estávamos, antes da Constituição de 88, nas universidades, fazendo pesquisa, fazendo extensão, fazendo debate sobre que Brasil a gente precisava. E foi exatamente com as diretrizes da Constituição brasileira, de universalização, de acesso aos direitos, de descentralização político-administrativa, de participação da sociedade, que nós fomos construindo referências em relação às várias políticas setoriais e transversais, da saúde, da educação, da assistência social, da cultura, do trabalho, da previdência, dos direitos da criança e do adolescente, do idoso, do indígena, né, de todos os grupos e segmentos que já chamamos de minoritários, né, mas que vão ganhando na sociedade o seu espaço, porque nós estamos falando do asseguramento do direito universal às necessidades fundamentais, né, da vida das pessoas. E por isso,
neste contexto, a partir da Constituição de 88, e que é muito recente, é que nós começamos, então, a nos aproximar, a criar uma interlocução. Porque fomos às ruas, porque fizemos movimento social, porque nos organizamos enquanto categorias profissionais, enquanto segmentos das mulheres, da juventude, dos trabalhadores, é que isso foi sendo possível. Nos aproximando de um Estado que era praticamente anônimo. Ele era muito presente, para insensatez de lidar com a vida da população brasileira, de tomar decisões que jamais oportunizaram inclusão, acesso, educação, dignidade, respeito, políticas públicas básicas, universais, e é por isso que nós fomos acumulando indicadores tão inadmissíveis, quando pessoas morriam de fome todos os dias, morriam de frio, quando as pessoas, em qualquer lugar desse país, não tinham sequer a possibilidade de pensar no acesso a uma habitação decente, ou a água, ou a energia, não é? Isso é muito recente. Isso é muito recente. Então, nesse sentido, pensar gestão pública, nós hoje temos a possibilidade, como estudantes, como profissionais, de ter nas nossas mãos a proximidade, não é? O contato e a responsabilidade de olhar e de fazer a gestão pública. E quando nós falamos em público, não é? Nós estamos falando nessa dimensão coletiva. Nós estamos falando do sentido da construção coletiva, não é? Entre nós e para todos, e com todos. A professora Raquel Reicheles, para quem conhece, trabalhou muito esse termo, e tantos outros autores trabalham o sentido do público, da publicização, o sentido da coletivização, da socialização das informações, dos recursos institucionais, financeiros, das estruturas públicas. Eu, quando comecei a falar de assistência social, lá nos idos de 88, a gente ia para os municípios, e quando eu perguntava numa plateia dessa, por favor, qual é o orçamento aqui da assistência social neste município? Uma das vezes o secretário disse assim, é segredo. Me disse que era segredo. Eu falei, não, secretário, o senhor não entendeu. Eu não estou perguntando quanto o senhor ganha. Estou perguntando, e mesmo o que o senhor ganha não é segredo, é público, o senhor é um servidor público, o senhor é um secretário público, não é? Então, essa era a visão, né? E já dizia, né? Já se dizia que às vezes nada é tão privado quanto a coisa pública. Então a pergunta que nós temos que fazer é essa, né? O que é essa dimensão pública? A dimensão coletiva, a dimensão de todos, a dimensão da transparência, da socialização, né? De não ter absolutamente sigilo para as coisas que são de interesse público, coletivo e de direito. Eu fui conselheira estadual de assistência social por 2 gestões. E eu me lembro a briga que a gente fazia como conselheira para conseguir as informações do governo estadual, do orçamento do Estado. Qual é o orçamento do Estado? Como está sendo feita a execução desse orçamento? Isso não aparecia. Eram sempre informações veladas, informações truncadas. A gente tinha que atravessar a praça, ir na Assembleia, no gabinete de um deputado comprometido, dedicado à política pública, e aí a gente tinha acesso, pegava a cópia do orçamento e ia lá para o conselho, porque eu era conselheira representando a categoria, né, pela sociedade civil, e, obviamente, com toda a responsabilidade de representar o Estado, porque quem é conselheiro estadual representa os 399 municípios do Paraná. E, portanto, tem que ter qualificação para debater as decisões, as deliberações que o Conselho toma, né, quando ele está reunido. Então, essa luta, eu estou mostrando, né, que essa luta não foi fácil. E ela continua necessária. Porque nós queremos muito mais, né, porque nós queremos, para além
da Constituição brasileira. Quanto mais a gente conseguir avançar, nós demoramos, quando eu estava lá no governo federal, de 2003 a 2010, para incluir no artigo 6º da Constituição a palavrinha simples, no artigo dos direitos sociais, a palavra simples de alimentação. 7 anos tramitando no Congresso para que a gente conseguisse incluir que a alimentação é um direito inalienável de todas as pessoas, para que o Estado brasileiro possa ser cobrado. Vocês sabem, não é, que o direito só tem materialidade, só é verdade, só é possível de se concretizar quando ele é reclamável, não é? E para ele ser reclamável, nós temos que assegurar que eles estejam em marcos jurídicos, nas legislações pertinentes. Por isso, cada leitura e cada dificuldade, cada desafio nosso para poder executar uma política pública, de interesse público, de coletivizar a riqueza do país, de pensar que é inadmissível que as pessoas não tenham, não é, as suas necessidades básicas e fundamentais atendidas do ponto de vista material, né, físico, das necessidades fundamentais, né, de alimentação, de vestuário, de habitação, de infraestrutura, de saneamento, né, dos níveis de proteção que ela demanda, mas também, né, na aquisição, no nível imaterial, que é o sentido do pertencimento, do protagonismo, do se sentir participante da vida em sociedade. E isso não é um processo simples. Isso nós temos que ter muito claro, né? Porque senão a gente corre o risco de ler todos os documentos da política e achar que a gente vai sair fazendo, pondo em prática, usando um instrumento, uma técnica, fazendo um relatório, como se as coisas estivessem prontas, né? E não é. Nós trabalhamos, quem trabalha com gestão pública, quem trabalha com política pública, trabalha na contradição do capitalismo, na contradição da correlação de forças, né? Daquilo como se pensa e o embate, né, entre a produção e a distribuição. Então, nós temos pensar gestão pública da assistência social significa compreender primeiro o que é o público, o que é o Estado democrático de direito que está escrito aqui nessa Constituição. E aí, muitos de vocês podem dizer, mas o que está aí não é cumprido, é muito pouco cumprido. Exatamente por isso. Porque isso não veio de graça, não foi de graça que nós conseguimos escrever essa Constituição, foi com muita morte, com muita prisão, com muita mobilização, e não foi de graça que nós fomos depois escrevendo a Lei Orgânica da Assistência Social, presente, né, a partir da Constituição, como Seguridade Social, né? Não foi de graça que nós fomos entrando no âmbito da gestão pública, né, compreendendo essa construção da responsabilidade do Estado brasileiro no nível federal, estadual e municipal, entendendo a assistência social como política pública permanente, de direito, contínua, de qualidade, porque corresponde a um campo da proteção social absolutamente necessário, né, para qualquer país. Eu tenho ido agora para muitos países da América Latina e para vários países da África, né? E o que nós estamos discutindo lá é exatamente isso. Que caminho nós temos que fazer para construir uma política pública forte, uma política pública estruturada, né, com uma concepção de asseguramento dos direitos sociais, com estrutura de recursos humanos, com estrutura de orçamento, com planejamento, com vigilância, né, com diagnósticos muito claros, para que a gente possa responder aos indicadores, para que a gente possa responder às necessidades. Então, a gestão pública só acontece, né, só é possível você falar em gestão pública quando você compreende, né, que para essa gestão funcionar, ser eficiente, ter resultados, é preciso você
interpretar, construir cotidianamente uma visão de Estado, uma visão de responsabilidade pública e de compromisso com as mudanças necessárias em cada município, em cada instituição, em cada estado, no país e no mundo. Por isso, quando a gente fala da gestão pública no SUAS, nós começamos, a partir da Constituição e da Lei Orgânica de Assistência Social 93, nós fomos escrever a Política Nacional de Assistência Social, né? Com os seus princípios, com os seus eixos norteadores. É isso que vocês vão ter nas disciplinas, né, seguintes. Vocês vão poder, os residentes, quem está fazendo esse curso, vai poder, né, estudar melhor essa história, toda a base teórica do Sistema Único de Assistência Social, né, dos conceitos que estão colocados aqui, dos níveis de proteção, né, da relação entre os serviços, os benefícios socioassistenciais, como é que isso é estruturado a partir de um planejamento, de um bom diagnóstico, de um monitoramento, de um processo de avaliação permanente, que também não havia, não é? Nós conseguimos criar uma Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão da Informação, a SAGE, que está no Ministério hoje, com essa incumbência. E isso já é o resultado da mudança de uma mentalidade, não é? As professoras que estão aqui sabem disso. Quantos anos nós ficamos na universidade fazendo a crítica de que as políticas, os programas sociais não tinham sistema de avaliação, de monitoramento, de indicadores, né? Nós sabíamos que eles vinha um pouco de recurso, depois não vinha mais, não tinha continuidade, não é? Ninguém sabia como é que o ano ia começar num determinado município, se teria assegurado ou não a continuidade dos programas e das políticas, programas vinculados a políticas, né? Então, este foi um processo necessário para que a gente pudesse pensar, de fato, num sistema. Se houve uma decisão, a partir da Constituição, de que a assistência social, como política pública, como direito socioassistencial, né, de todos os cidadãos em dada medida, e essa é a nossa perspectiva, é a de universalização. Nós não podemos nos conformar, não é? Porque nós ficamos muito tempo selecionando as pessoas, quem podia e não podia ter acesso. Mas não porque a visão era do direito, a visão era da seleção pela omissão, não é? Pela negação do serviço, pela incapacidade de ofertar um serviço público numa prefeitura, numa entidade, ou em nível estadual e federal. Então, essa lógica que a Constituição nos traz, veio para a Política Nacional de Assistência Social, não é? Fizemos, naquele período, todo um estudo do Brasil, quem são as entidades de assistência social, porque ao longo dos anos nós temos uma rede não governamental de assistência social muito grande, né? Ela, geralmente, em muitos municípios, a prefeitura não tinha praticamente nenhum serviço público, e quem operava eram essas entidades não governamentais. Mas operavam na mesma base de compreensão teórica, né, que orientava o Estado e os governos. Né? Vamos dar uma ajudinha aqui, vamos atender uma necessidade ali, vamos apoiar uma campanha ali, né, como se é disso que as pessoas e os usuários precisassem. Né? Nós tínhamos absoluta convicção, quando empreendemos essa luta, né, que a gente haveria de construir, de fato, uma política pública, universal, nacional, com adesão dos municípios, num pacto federativo, que é o Brasil. Isso é simples? Isso começou e acabou? Absolutamente. Por isso é que é tão importante que na formação dos futuros profissionais de serviço social, de psicologia, do direito, da pedagogia, da contabilidade, não é? Só na contabilidade a gente podia ficar aqui falando horas e horas, não é? Porque também o orçamento era uma peça fictícia, nenhum profissional tinha acesso aos orçamentos, os orçamentos se repetiam a cada ano,
o orçamento jamais refletia a realidade daquele município, ou do estado, ou do nível federal. Né? E hoje, felizmente, nós temos mecanismos de financiamento, de orçamento, nós temos legislação, nós temos especialistas, nós temos a dimensão pública do orçamento, do financiamento, né, que nos dá uma outra condição de transferência fundo a fundo, de transferência automática, né, de muito mais autonomia dos municípios para, a partir dos seus planos municipais, estaduais, poderem acessar esse orçamento, e queremos mais. E quanto mais os municípios se qualificarem para isso, quanto mais o Estado cumprir o seu papel de fazer supervisão técnica, de ter uma coordenação da política estadual de assistência social, de acompanhar, de ter os indicadores, né, das realidades que nós temos no nosso Estado, os resultados serão muito melhores, né, em todas as áreas. A partir da política nacional, nós construímos uma norma operacional básica, né, que também será objeto de estudo desses que estão fazendo o curso de residência, formação em serviço, porque estão estudando e estão vivendo, né, na prática, na realidade, essa exigência, essa dimensão cotidiana da demanda que os municípios, eu sei que aqui tem secretários municipais, né, tem gestores, tem profissionais, e sabe qual é a demanda permanente, crescente, isso vai se modificando, e nós temos que estar preparados, né, como gestores, como profissionais, para atender, para responder a essas necessidades, recriando, planejando, né, quer dizer, assumindo atitudes que há 10, 20 anos atrás, isso não era demandado de nós profissionais. Né? Infelizmente, né, nós tínhamos inúmeras ações amadoras, pontuais, espontâneas, né, sem nenhuma perspectiva de futuro, de avaliação, de monitoramento, de mensuração dos resultados. E é por isso que a gente demorou tanto para começar a alterar os indicadores de vida da população do nosso país. Nós fomos para fazer a gestão pública, né, porque uma gestão exige que se tenha diagnóstico, que se tenha planejamento, que se conheça a realidade. Isso parece tão óbvio, mas não é. Quantas vezes eu chego no município e pergunto para os próprios profissionais, que município é esse? Quantos anos tem? Qual é a cultura da população? Qual é o número de pessoas que vivem nesse município? Qual é a média de renda das pessoas aqui? Qual é o nível de acesso que as pessoas têm à educação, à saúde, aos serviços socioassistenciais? Como é que as pessoas vivem? Aqui tem trabalho infantil? Aqui tem violência doméstica? Aqui tem... qual é o índice de abuso sexual? São questões que nós, profissionais, temos absoluta responsabilidade, né, de ter, e esses indicadores são os nossos primeiros instrumentos de trabalho. É a partir desta aproximação com a realidade, e que a gente aprende isso no curso de serviço social. Às vezes a gente não entende bem por que estudar, né, pesquisa no curso, por que estudar estatística no curso, né? E quando, depois de formado, a gente começa a ter que juntar essas pontas, né? Entender que de nós profissionais, e não é de um profissional, como os contadores às vezes falavam, mas assistente social tem que entender de orçamento? Claro que tem que entender de orçamento, de financiamento, de avaliação, de indicadores, não é? Obviamente nós temos as especializações, mas cada vez mais, né, a vida transdisciplinar está ocupando os espaços. A visão de totalidade, né, exige isso de nós. Então, que a gente saiba pesquisar, que a gente saiba procurar, que a gente saiba se informar. E isso é uma condição para fazer gestão pública. Né? Planejamento a curto, médio, longo prazo, planejamento participativo de preferência, que a gente ouça, e aí a dimensão do controle social, a dimensão
dos conselhos tem essa importância, porque são os conselhos que é aquele grupo, aquele pequeno grupo que deve ser a presença, a representação viva do que está acontecendo na sociedade, naquele município, seja por parte das entidades, por parte dos usuários, por parte dos profissionais que atuam na assistência social. E todos os trabalhadores. Isso é novidade, não é? Nós temos hoje em torno de 600 mil profissionais no Brasil que atuam na área da assistência social. 300 mil no âmbito público, não é? Estatal, e em torno de 300 mil no âmbito não governamental. Um pouco mais no estatal, 345 no âmbito público e no âmbito governamental, quase 300 mil. Isso, qual é o significado disso? É que esses profissionais, né, estão atuando no âmbito, na esfera pública, seja ela estatal ou não governamental, mas é esfera pública. E entender a esfera pública exige de nós, né, a mudança de comportamento, do ponto de vista de onde nós queremos chegar, do ponto de vista da nossa luta, né, e compromisso ético permanente em assegurar os direitos, em não se conformar que as pessoas não tenham acesso aos seus direitos fundamentais, aonde ela vive, aonde ela mora. Nós temos muitos autores que trabalham a histórica banalização, naturalização da pobreza, né? E isso ainda forma o nosso, às vezes, a nossa mentalidade, a nossa conduta, né? Achar que é assim mesmo e que a gente não vai dar conta de tudo, então a gente confunde as coisas, né? Uma coisa é o profissional se culpabilizar pela situação de pobreza, de sofrimento humano, outra coisa é o profissional ter leitura da realidade, ter maturidade, ter consistência teórica, não é? Para exatamente construir as referências necessárias no sentido de ter uma prática instrumentalizada, não é? Com base nos documentos, na literatura, na articulação, na ação política que deve ter no contexto do funcionamento do Estado em cada esfera de poder no Brasil. E cada município tem isso. Ele pode ser um município muito pequeno. Ele tem a prefeitura, ele tem a Câmara de Vereadores, ele tem o Poder Judiciário, ele tem o Ministério Público, ele tem as várias políticas presentes ali, né? Ele tem a dimensão regional, e é esse o debate que a gente tem feito muito em termos dos estados. É impossível que uma equipe coordene e supervisione 5.570 municípios no Brasil. Mas é possível, é necessário que uma equipe em cada estado do país supervisione e coordene uma política estadual, no caso do Paraná, nos 399 municípios. E é com estratégias de descentralização, de desenvolvimento regional, né, que a gente aposta nisso. Por isso que nós fomos estudando e olhando cada serviço da assistência social, o que havia historicamente, o que tipo de demanda a gente queria construir para assegurar o nível de proteção básica no campo do acolhimento, da orientação, do encaminhamento, da interpretação, né, dos seus processos, e aí o campo da proteção básica, e no campo da proteção social, quando nós já lidamos com a situação de violação dos direitos das pessoas que vivem em situação de risco, que vivem em situação da chamada, né, vulnerabilidade, mas não é uma vulnerabilidade da sua culpa, porque é assim que nós trabalhamos antes, né? Nós prestávamos um serviço porque aquele sujeito tinha culpa da sua história, não era assim? Como é que era o Código de Menor? Não é? É o menor, né, em situação irregular. Então, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que olhar qual era a visão anterior, a visão do não direito, a visão da culpabilização das pessoas e não do Estado, da estrutura, do sistema.
E nós não vamos fazer isso como um mecanismo nem de fuga, nem de acusação. Nós vamos fazer isso como um instrumento cotidiano e uma referência cotidiana do nosso trabalho profissional. E cada profissão tem o seu campo específico de atuação, né? No direito, no serviço social, na psicologia, na contabilidade, na pedagogia, na administração e tantos outros campos, né? E é a partir dessa especificidade que nós vamos construir para a política de assistência social esse sistema público, descentralizado, participativo, que olha as pessoas no seu território, né? A dimensão do território é uma dimensão muito importante no Sistema Único de Assistência Social, né? E os estudos estão avançando cada vez mais nessa perspectiva da territorialização. Como é que nós vamos localizar os serviços socioassistenciais naquele município, se ele é um município mais urbano, se ele é mais rural, se ele tem que ser mais concentrado, se ele tem que ser menos concentrado. Eu tive a oportunidade de trazer uma equipe do Uruguai para visitar os CRAS de São Paulo, Salto, São Bernardo, e nós conhecemos o CRAS lá da Sé, né, em pleno centro de São Paulo, conhecemos um CRAS na ponta, né, no norte da cidade, conhecemos na sul, conhecemos um CRAS que estava lá já quase, é um bairro que está muito próximo do litoral, fazendo uma trilha, onde tem comunidade indígena. E que os profissionais, os assistentes sociais, os psicólogos, estão vivenciando um outro aprendizado nessa dimensão territorial, do modo de vida daquela população. Aprendendo, inclusive, a etnia daquela comunidade indígena. E aí, quando você, né, começa a identificar os serviços oferecidos nos CRAS, nos CREAS, na rede socioassistencial, você consegue avaliar, né, se a equipe está dotada, né, da compreensão necessária para olhar o território, para reconhecer as necessidades daquele grupo, daquela população, na dimensão coletiva dessas necessidades, sejam do ponto de vista social, econômico, de convivência, né, dos dilemas, dos conflitos, né, comunidades que, se chega uma obra de infraestrutura, como é que isso abala, se chega uma obra que tem um impacto ambiental, como é que isso interfere na vida da população. E não há dúvida de que tanto os CRAS como os CREAS, ou toda a rede, quando a gente fala de CRAS, nós estamos falando do CRAS, que é a porta de entrada para toda a rede de proteção social básica, e se falamos do CREAS, do Centro de Referência Especializado, em assistência social, nós estamos falando dessa porta de entrada para toda a rede de proteção especial, e que vai se complexificando, porque os fenômenos são complexos, né? Vocês viram, hoje tem aí nas manchetes o relatório do PNUD, apontando, né, aonde o Brasil está, e obviamente que os relatórios têm parâmetros, há um diálogo aí de que parâmetros estão usando, de que dados estão usando, mas há uma pergunta, né? Por que no Brasil ainda tem trabalho infantil? O Brasil assinou todas as convenções, assumindo a responsabilidade de erradicar o trabalho infantil. Então, cada aluno, cada residente pode ter essa tarefa, de olhar o município em que ele trabalha, ou de olhar a região referenciada por um escritório regional da Secretaria de Estado, e dizer quantas crianças tem no trabalho infantil. Por que ainda tem? Do ponto de vista federal, o Brasil, inclusive, sediou a Conferência Global do Trabalho Infantil. Claro que nós saímos de 5 milhões e temos hoje, aí, também com interpretações diferenciadas, mas, pela estatística, mais de 1 milhão, porque para a ONU, até 17 anos, ainda é computado como trabalho infantil. Então, nós temos aí uma margem, mas não interessa. Seja 1, seja 500, seja 1 milhão.
né, nós temos que ter esse compromisso. E esse é um compromisso de todas as políticas públicas, da educação, da saúde, da assistência social, dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos humanos. Então, por que é que nós fomos olhar cada serviço e fazer a tipificação dos serviços socioassistenciais? Para dizer, a assistência social não faz de um tudo. Ela tem uma especificidade, ela tem uma responsabilidade. Isso ainda existe nos municípios? Existe, infelizmente. Ainda tem secretarias municipais de assistência social, ou tem departamentos que nem chamam assistência social, que ainda não tem comando único, que ainda está ligado à saúde ou à educação, ou que mistura um monte de política junto, ainda tem. E essa é uma luta. Essa é uma posição política que nós temos que ir adotando. E os profissionais devem ser os maiores, os trabalhadores do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e ele chama Sistema Único porque ele definiu uma hierarquização, porque ele definiu um campo de atuação com centralidade na família, né? Não no sentido de responsabilizar a família pelos fenômenos e pela demanda que ela traz, mas no sentido de ter esse olhar integrado de um núcleo, de um arranjo familiar que está naquele território, naquela comunidade, e obviamente tem que ser feita essa leitura, né, dinâmica e cotidiana destas relações familiares, de onde vem a demanda para o serviço, no CRAS, no CREAS, num serviço de acolhimento, num centro de convivência, seja onde for. Então, este sistema único, né, que tem uma hierarquização, que tem uma composição, que tem definições muito claras, e a gente avançou muito, né, na literatura da assistência social, nós fomos escrevendo as experiências, nós fomos reconstruindo conceitos, né, e hoje nós temos muitos textos, concepção de convivência e fortalecimento de vínculos. Tudo aquilo que está nos documentos da lei ou da normatização da política, né, ele tem que ser interpretado, estudado. E são as universidades, nas suas pesquisas, nas suas dissertações de mestrado, nos TCCs, no doutorado, né, numa experiência como essa que os alunos poderão fazer nos seus trabalhos de conclusão de curso, aonde eles estão fazendo a residência. É isso, né, que vai melhorando, vai qualificando cada vez mais a nossa compreensão, né, a nossa forma de trabalho na assistência social em cada município. E fazer gestão pública no Sistema Único de Assistência Social, no Brasil, no Paraná, em cada região, em cada município, é exatamente ter essa compreensão integradora, né, totalizadora das várias dimensões que compõem uma política pública. E nós já não podemos mais, quando a gente atua, embora a gente trabalhe com vínculo, por razões de opção ou por circunstância numa dada política, achar que a gente está num mundo à parte, né? Não. Hoje a perspectiva intersetorial, a perspectiva interdisciplinar, ela é uma exigência. Nós ficamos durante muito tempo, e ainda temos isso do ponto de vista da burocracia e da estruturação das políticas, nós temos uma fragmentação delas, né? No nível federal, estadual e municipal. E a gente só vai avançar nisso, a gente só vai avançar numa forma melhor de organizar essa integração entre as políticas, porque hoje tem muito paralelismo, tem muitas políticas fazendo, né, duplicando ações. Né? Por que nós estamos tentando construir planos nacionais em determinadas temáticas? Seja da juventude, seja da pessoa com deficiência, seja do idoso, seja no campo de álcool e droga, seja... Por quê? Exatamente para a gente também se aproximar e qualificar o nosso diálogo com as outras políticas. Não é assim? Quer dizer, pensar num território é pensar que naquele território tem gestão pública ou tem serviços públicos da assistência social, da saúde, da educação, da habitação, da infraestrutura, do trabalho. E como é que nós vamos, então, trabalhar essa perspectiva intersetorial, interdisciplinar, qualificando e fortalecendo a rede, né, socioassistencial
que é composta de todos os serviços e benefícios oferecidos e de responsabilidade da política de assistência social. Isso também está cada vez mais normatizado. Mas, quando eu faço uma norma é para sempre? Absolutamente. Você vai no limite da sua capacidade histórica, política, de quem consegue pensar e escrever. Não é assim? Isso acontece em todas as áreas do mundo, né? Do trabalho, do mundo das relações. Então, quanto mais os municípios, eu não tenho dúvida disso, quanto mais os municípios forem comprometidos, forem críticos, forem atuantes, dinamizarem o debate sobre assistência social no seu município, em relação ao diagnóstico, em relação à oferta de serviços, em relação a que rede existe nesse município, no nível da proteção básica e no nível da proteção especial, né? Mas nós vamos trazendo para o nível estadual e para o nível federal essa construção, essa crítica, essa demanda de mudança. Né? Nós temos... Meu tempo está acabando. Então, nós temos uma construção que foi muito rápida, se a gente pensar, quem lembra de como é que a própria educação, né? Nós estamos agora compreendendo que é fundamental que o Brasil tenha um sistema nacional de educação, né, nos moldes do SUS, Sistema Único de Saúde, nos moldes do SUAS, nos moldes do CISAM, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Sistema Nacional de Cultura que estão formulando, do Sistema de Segurança. Essa é a tendência. E viajando os países e lendo, né, aquilo que se produz, essa é a tendência. Porque são os sistemas que dão essa conotação, né, de direito, de perenidade, de continuidade, independente dos mandatos. A gente fala tanto que a gente quer política de Estado, e a política de Estado ela existe quando ela tem substância, quando ela tem uma estrutura. E às vezes isso está muito longe de acontecer. Cada município tem uma resposta. Tem município, espero que já não estejam fazendo mais isso, que fazem a contratação de profissionais, né, por pregão público. Profissional que oferece menos do seu salário, ele é contratado. Quer dizer, isso está escrito em algum lugar? Isso é uma absoluta distorção, não é? Da política de assistência social ou de qualquer política pública. Então, quando nós falamos que o Sistema Único de Assistência Social responde a uma dimensão das necessidades da vida da população, em termos das suas necessidades de acolhimento, de garantia, de proteção nas suas situações de risco, abandono, vulnerabilidade, né, ausência de renda, ausência de acesso à formação e qualificação profissional para o trabalho, para o mundo do trabalho. Quer dizer, quando nós estabelecemos que nível de direitos nós podemos assegurar aos usuários da assistência social, nós estamos estruturando essa rede e olhando cada serviço. E aquele reordenamento que a gente começou a discutir antes da Constituição de 88, mais com o Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente, o reordenamento institucional, porque antes, o que acontecia? Como o Estado era ausente, como nós não tínhamos capacidade de ofertar serviços, e como o Estado ainda é ausente em muitas dimensões, então era comum ter. Por que a FEBEM existia? Por que os asilos de pessoas idosas existiam? Não existia a perspectiva de responsabilização da família no cuidado com o idoso? Por que 70% das crianças pobres do Brasil estavam em abrigos? Então a pergunta era outra. Por que essas famílias pobres não têm a condição e o direito? Por que o Estado não garante condições para que essas famílias pobres cuidem dos seus filhos e esvaziem os abrigos? E esse é um processo crescente, né, de evolução e de perspectiva. Por isso
Quem faz gestão da assistência, faz a gestão da rede socioassistencial. E essa rede, ela é integrada de todos os serviços e benefícios da assistência social, públicos, estatal, vinculado à prefeitura, né, ou ao Estado ou à União estatal, ou os serviços não governamentais. Então, o gestor municipal, ou a equipe que faz a supervisão técnica dos municípios, a Secretaria de Estado, tem que ter essa responsabilidade, essa perspectiva, de coordenar a política estadual do Paraná, de conhecer a realidade de todos os municípios, de fazer a supervisão técnica, de cofinanciar os serviços de sua responsabilidade, de garantir políticas regionais no estado do Paraná, de fazer monitoramento, de expandir os recursos do orçamento para a área da assistência social. Só assim o sistema, né, vai se fortalecendo, os serviços vão se fortalecendo, vão sendo ampliados na perspectiva de atender às necessidades de toda a população. E a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, quando a gente trabalha no município, é exatamente essa. Quantas famílias tem aqui? Como essas famílias vivem? Qual é a renda? Que tipo de sofrimento existe nessa família? Pela criança, ou pelo idoso, ou pela mulher? Que tipo de direito está sendo violado? E se é um direito que está na outra política, eu não tenho atribuição, a responsabilidade de executar ou de oferecer um serviço que seja da saúde, que seja da educação, que seja da habitação. Mas, obviamente, que enquanto uma política setorial, nós podemos dialogar, nós podemos articular, nós podemos cobrar. Então, é essa perspectiva intersetorial da rede, né, que traz também uma riqueza na dinâmica da estruturação dos serviços em cada município. Então, nós vamos ter oportunidade de abrir o debate, né? Eu só quero encerrar dizendo da importância, né, da oportunidade de estar aqui com vocês, né, com os estudantes. Essa é uma das grandes preocupações. Nenhum sistema único de assistência social, nenhuma política pública vai se estruturar, vai ser expandida no Brasil, se vocês não forem os protagonistas disso. Eu penso que a nossa geração cumpriu um papel, não foi? Né? Nós fomos para as ruas, nós nos mobilizamos, nós fomos para os centros acadêmicos, nós fomos para os partidos políticos, nós fomos para as ruas, para os movimentos sociais, sindicais, de igreja, seja de onde for. Nós fomos dizer, né, que nós queríamos um país cuja população tivesse dignidade. Nós queríamos democracia. Porque um pouco antes de nós, quem falava morria, apanhava. Né? Já na nossa época de universidade, não foi simples. Mas nós peitamos, enfrentamos e construímos. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, né, o que é que hoje vocês, como futuros profissionais, né, desejam, querem, o que é que mobilizam vocês? Qual é a luta, qual é a bandeira, né, qual é a perspectiva que mobiliza vocês? Isso é decisivo. Nós não vamos ter futuro, e o Hobsbawm dizia isso, né, que o futuro da humanidade pode ser a escuridão, se a gente não tomar uma medida, se a gente não tomar jeito, né, se a gente não definir um rumo. E eu acho que ninguém quer a escuridão. Nem quem está aí, em cada lugar desse estado, né, vocês estão estudando, vocês vieram buscar uma referência, vocês estão se preparando para enfrentar uma realidade que é muito dura, que é histórica, que tem 100, 200, 300, 500, é da idade do Brasil, porque as contradições começaram lá, desde a ocupação da terra, das capitanias, né, hereditárias, das guerras, e que a gente está vendo que as melhores tecnologias, né, as melhores estratégias de modernização não dão conta, né, daquilo que é ou não é um projeto político de nação. A gente olha e fica se perguntando, por que Israel, por que, não é? Cada lugar desse mundo vivendo as suas contradições, e eu não tenho dúvida de que o Brasil
né, tem uma história, de que o Brasil tem uma trajetória, de que nós tomamos medidas há muito pouco tempo decisivas para o futuro, para um futuro reconhecível, né, no Brasil, de democracia, de participação. Nós temos toda a condição de avançar nos resultados que nós já estamos obtendo. Agora, falta muito, né? E essa história, ela é construída com a visão, com o sentimento, com a atitude, com a coragem, com a disposição de luta de cada cidadão, de cada profissional. E essa é uma responsabilidade nossa também. Quando a gente vai atender, quando a gente vai acolher um usuário, alguém que vem buscar uma informação, alguém que vem buscar uma orientação como direito, e jamais como subserviência, como inferioridade, não é? É como direito, que o Estado tem sim que transferir renda, que o Estado tem sim que criar as condições de profissionalização, de trabalho, tem sim que criar todos os serviços necessários ao acesso, né, das pessoas, no sentido de responder às suas necessidades, aos seus sonhos, aos seus desejos, às suas fantasias. Todos nós temos direito a isso. E é isso que cada área profissional tem, né, como patamar mínimo de responsabilidade. E por isso, nós todos temos essa responsabilidade. Gerações que já foram e que continuam, estamos ainda na luta, e essas que vêm vindo, né, para ocupar os nossos lugares, para ocupar os lugares de gestão, para ser competente, para ser responsável, para ser apaixonado, não é? Para levar a luta para frente, porque a gente tem um projeto, porque a gente acredita nisso, não é? Porque a gente tem uma responsabilidade ética assumida, não só no interior de uma universidade, né, mas no interior de um processo, né, de cidadania, de relações sociais, de história da nossa vida, enfim, de tudo aquilo que a gente é capaz de fazer e de partilhar. E nós somos muito capazes. Basta reunir um grupo e tomar uma decisão que a gente vê que os resultados são outros, né? Isso é muito pouco tempo. Às vezes, em um ano, a gente consegue fazer uma mudança, uma transformação de uma determinada situação. Isso acontece na universidade, isso acontece em qualquer lugar. Então, eu espero que os alunos residentes deste curso, que vocês estudantes, que os profissionais que estão aqui, que a gente tenha sempre, os meus colegas professores, sempre muita garra, né, muita alegria, muito otimismo, muita paixão para fazer as coisas. É disso que cada um de nós precisamos, que o Brasil precisa, para a gente seguir em frente. Obrigada, e eu me coloco à disposição para o debate. Professora Márcia, nós temos duas perguntas que vieram através do espaço do fórum na plataforma. A primeira delas, como vê o papel dos psicólogos no SUAS? É a Luciane de Curitiba. A segunda, como organizar a articulação dos diversos profissionais que atuam na assistência? É a Vilma de Guarapuava. A segunda é como organizar a articulação dos diversos profissionais que atuam na assistência. Bem, essa é uma pergunta muito importante. Eu acabava até de dizer para a Solange que eu tenho sido convidada em muitas universidades, inclusive em Londrina, e a ABEP, a Associação Brasileira dos Profissionais de Psicologia, tem, né, feito uma série de eventos, e isso também é uma novidade, né, e é uma novidade boa para a assistência social, né? Há pouco tempo atrás, a assistência social era limitada à atuação dos assistentes sociais, de voluntários, né, de pessoas, às vezes até de outras formações, mas que não eram reconhecidos como trabalhadores dessa política. Assim como, né, a saúde, isso também é muito recente.
há quanto tempo nós demoramos para sermos reconhecidos como profissionais de saúde? Não é? Na política de saúde. Nós ainda estamos na luta para sermos reconhecidos como profissionais necessários na política da educação. Embora já tenham várias leis, inclusive o Paraná tem uma lei, né, estadual dizendo isso. Então esse é um processo também de luta, é um processo histórico, né? E na psicologia, isso é muito recente, mas nós não tivemos nenhuma dúvida, e nós chamamos muitos profissionais quando nós fomos discutir a política nacional de assistência social, particularmente os níveis de proteção, de atenção e de identificação. Nós fizemos um mapa no Brasil sobre quais entidades, quais serviços e que tipo de demanda, de necessidade, de busca as pessoas faziam em relação aos serviços da assistência social. E, obviamente, nós fomos identificando que o serviço social não era suficiente, não é sozinho, que era preciso lançar mão de outras profissões, da psicologia, da pedagogia, da sociologia, do direito, da contabilidade, da administração e assim por diante. Nós temos hoje, né, um conjunto de profissões que integram esta política de assistência social e o Sistema Único de Assistência Social. Nós escrevemos, inclusive antes da saúde, né, uma norma operacional básica de recursos humanos. Quer dizer, isso foi um grande avanço. Nós estabelecemos, né, e para quem me fez essa pergunta, é muito importante ler a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS, é muito importante ler aquele caderninho que o Conselho Federal de Serviço Social com o Conselho Federal de Psicologia escreveram sobre as atribuições dos assistentes sociais e dos psicólogos no campo da política de assistência social, no SUAS. Né? Isso ainda é muito novo, né? Historicamente, em alguns campos havia uma disputa, né, entre as profissões, isso é natural, infelizmente, né, acaba sendo, às vezes, o que podia ser muito positivo, acaba sendo, às vezes, negativo para a própria prática cotidiana, né? Mas o que nós pensamos é que a psicologia tem, no Sistema Único de Assistência Social, na assistência social, a mesma atribuição que ela tem em qualquer campo de atuação. Não é? Quando nós escrevemos que o assistente social, o psicólogo formaria a primeira equipe de referência num centro de referência de assistência social, nós estávamos dizendo que tanto o serviço social quanto a psicologia teriam as suas atribuições profissionais dimensionadas naquela demanda trazida pela família, pela mulher, pelo jovem, por quem quer que seja. Não é? O acolhimento, a orientação, o encaminhamento, a interpretação da situação vivida por aquelas pessoas, por aquelas famílias, né, deveriam ser qualificadas na perspectiva do conhecimento do assistente social, da profissão, do serviço social e da psicologia. Nós insistimos muitas vezes que a psicologia no CRAS não faz consultório, não faz psicologia, não faz clínica, porque o centro de referência da assistência social é um centro, como diz o próprio nome, ele é um centro de referência. Ele recebe, ele acolhe, ele orienta, ele cria uma dinâmica de participação, de interação, e é óbvio que é muito importante que o psicólogo, quando recebe uma família, né, tenha a capacidade, a condição de interpretar, né, toda a dimensão interna, toda a dimensão, seja da psique, seja do simbólico, né, da dimensão da subjetividade, né, daquela pessoa, daquela família. Porque nós chegamos e nos manifestamos. Às vezes, para uma mulher ou para um jovem, para uma criança dizer que foi violentada, né, ela chega num determinado serviço e ela
manifesta das mais diferentes formas. Às vezes num desenho, às vezes numa expressão, às vezes numa pergunta. E é, obviamente, esse trabalho associado do psicólogo com o assistente social que vão qualificar essa demanda que vem para o serviço. Né? Enfim, nós não temos tempo de tratar disso aqui, mas isso é muito importante. Quer dizer, a psicologia, ela vem junto com o serviço social, junto com a pedagogia, junto com os arteterapeutas, muitas vezes, junto com tantos outros profissionais. Por que no CREAS a gente lançou mão de colocar na equipe de referência um advogado? Por que a área do direito, que não deveria estar só no CRAS? Nós ainda estamos engatinhando nessa área. Mas eu não tenho dúvida de que daqui a 10 anos, né, o direito deveria estar muito mais numa rede ampla de políticas públicas. Porque a interpretação, né, da lei, o acesso às instituições do direito, né, a discussão no marco jurídico, isso é fundamental para dar segurança para o assistente social também, para o psicólogo, né, para o próprio advogado. Quanto tempo a gente reclamou que advogado nenhum conhecia o Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente? Não entendiam, a gente não achava um advogado para divulgar, para explicar a dimensão teórica, conceitual, concreta do Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente. Porque nós também, né, a gente vive num país que o conhecimento e as ciências foram se fragmentando, né, e desde a formação, e a formação jurídica, uma formação sempre muito mais conservadora, né, mas não só ela. E uma grande dificuldade, inclusive, da psicologia é exatamente porque raríssimos currículos dos cursos de graduação da psicologia têm políticas sociais, não é? Não sei se aqui já tem, na UEPG. Ah, vocês não têm. Que tem. Então, agora a gente viu que, por conta dos SUAS, muitas universidades, muitos cursos de psicologia estão inserindo na formação da psicologia, que tinha sempre uma formação eminentemente, né, clínica, enfim, de outra linha, e a psicologia tem várias linhas, né, de atuação, de visão, teórica, metodológica. Então, isso está começando a acontecer. Acho que não tem motivo nenhum para ter disputa entre as áreas. Não tem. Tem serviço para todo mundo e muito trabalho para todo mundo. Né? Tem demanda, tem especificidades e compete às várias áreas presentes. O que precisa é ter maturidade, é ter disposição, é ter perspectiva de trabalho em equipe, aprender a trabalhar em equipe. Isso é um outro capítulo. A gente quer trabalhar individual, a gente quer, né, às vezes, os ônus, os louros, individualmente. Isso, infelizmente, atrapalha, né, distorce e compromete os resultados do nosso trabalho. Então, eu me lembro que quando eu assumi a secretaria em Londrina, que eu reuni, que era uma turminha, era muito pequena, depois a gente fez concurso público, né, e eu dizia, olha, aqui, né, vai ter vez quem vier no projeto que é de construir, de implementar, naquela época, a Lei Orgânica da Assistência Social. Estava começando. No Ministério é a mesma coisa. Nós temos um país para cuidar. Então, nós todos, cada um é muito importante e cada um pode dar uma grande contribuição profissional, do conhecimento. Agora, para isso, nós temos que ler, não é? Muitas vezes eu pergunto, você já leu a Constituição do Brasil? Já leu a Política Nacional? Como é que um profissional vai trabalhar em qualquer unidade se ele não conhece? E cada dia, acho que a Lenir, a Solange me perguntou, Gestão Pública e o Sistema Único de Assistência Social, Fundamentos para a Gestão, volume 1 e 2. É uma publicação recente, organizada pelo Renato Francisco dos Santos Paula. Nós temos muitas, a Lúcia acabou de me presentear 2 livros, né? Tem muita coisa produzida no campo das políticas sociais, das políticas públicas, do Estado,
né, a gente, felizmente, pode ter acesso a isso e compete, né, a cada um. Então, essa discussão da perspectiva é muito importante. E a articulação passa por aí, não é? Passa pelo desejo e pela determinação de você trabalhar em conjunto. Eu fui para uma cidade do estado de São Paulo e fui lá para conversar com o Fórum dos Assistentes Sociais e Psicólogos que atuam nos CRAS, naquela região. Então, cada região, cada território pode se organizar da forma como aquela realidade né, exige, demanda, iniciativas de alguns profissionais, né, e o Ministério tem estimulado isso, inclusive. Né, tem agora aí um processo do próprio Capacita SUAS, que é uma capacitação para o Sistema Único de Assistência Social, dos profissionais que atuam nos CRAS, nos CREAs, né, e isso está propondo e sugerindo que os trabalhadores do SUAS tenham um espaço permanente de estudo, de debate, de aprendizado, de crítica, né, trazendo a sua demanda. Isso pode estar relacionado à universidade. A universidade tem núcleos de estudos e pesquisas. Isso pode estar relacionado à participação do próprio profissional nos conselhos. Eu estou um pouco preocupada, porque os profissionais estão se afastando dos conselhos, tem um indicador disso. Os usuários estão indo para os conselhos, o que é muito bom, né? Mas a gente não pode fazer essa apartação. O conselho tem essa riqueza de ter o usuário, de ter o profissional, de ter o gestor, de ter, né, o servidor público, e é essa dinâmica que faz a gente aprender mais. Então, acho que são as mais diferentes formas dos profissionais se articularem. Acionar os seus conselhos profissionais, né, solicitar atividades de capacitação, solicitar que as universidades olhem. Quando ministra, eu viajei para muitas universidades falando com os reitores e dizendo para os reitores da importância de fazer um debate sobre os conteúdos curriculares nos vários cursos de formação dos futuros trabalhadores do SUAS. Tá certo? Parece que tem mais uma pergunta lá. Bom dia, professora. Eu atuo como supervisor, em especial na área do direito. E uma das preocupações que eu tenho no âmbito do trabalho, da questão da construção do diálogo, é esta relação direito e serviço social. Essa inquietante relação. Como é que se constrói esse diálogo? E aqui não estou falando apenas de marcos legais. O marco legal, eu diria que ele é um momento. Mas é o que eu costumo dizer de encarnação desse marco real. Especificamente falando em relação aos direitos fundamentais. E dentro dos direitos fundamentais, a questão do acesso à educação. Então, como o direito e o serviço social podem trabalhar de forma em conjunta nessa questão do acesso à educação enquanto um direito fundamental? É nesse sentido o questionamento. Obrigado. Tá certo. Bem, nós temos que começar, obviamente, pela leitura daquilo que é o marco legal no país, né? O que acontecia, por exemplo, em relação à educação antes da Constituição e mesmo depois? O que a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96 dizia? Que creche, de 0 a 6, era educação e não assistência social. Nós tivemos alguns estados do país que avançaram muito antes nisso, outros não. Só agora, em 2004, 2005, 2006, é que nós fizemos, por exemplo, essa transposição, essa transferência do que era a educação infantil na assistência social para a política da educação. Estou falando entre políticas, não entre profissões, né? Nós ainda temos um processo a avançar no sentido, já tem muita regulamentação em termos
seja de educação infantil, de alfabetização, dos níveis, né, regulares de formação, de educação, de escolaridade, até a universidade e pós-graduação. Mas eu acho que o Brasil hoje é um país de referência, né, nesse sentido. Agora, aí nós vamos descendo os níveis, né? Como é que o Estado do Paraná está em relação a isso? Seja em relação à normatização, né? As regulamentações e a regulação. E isso é muito importante, gente. Porque o Paraná tem uma lei orgânica. Nós temos uma Constituição brasileira e uma Constituição do Paraná. O que diz essa Constituição em relação à educação? Nos vários níveis. É muito importante que a gente veja isso. O que diz as deliberações das conferências estadual de educação no Paraná? Quais são as diretrizes que estão colocadas? Quais são as prioridades que estão colocadas? Infelizmente, eu me lembro que quando eu era conselheira, a gente trabalhava muito com o IPARDES. Eu nem sei se o IPARDES está ativo ou não. Então, o IPARDES, né, é um instituto, sempre foi muito importante, que nos ajudava muito, que nos auxiliava muito. Porque o próprio governo tem dificuldade de trabalhar com essa integração de indicadores. Por que eu estou dizendo isso como resposta à tua pergunta, uma parte da resposta? Por quê? O profissional do direito e o profissional do serviço social, o assistente social e o advogado, eles trabalham na ponta com uma demanda. E essa demanda, ela, desde a educação infantil, não é? Ou a alfabetização. Eu fui chamada outro dia numa reunião lá em Londrina, porque os cursos de alfabetização estavam perigando, tinha uma decisão do Conselho Estadual e da própria Secretaria de Educação do Estado, que estavam pondo em risco a continuidade, né, dos programas de alfabetização. Né? E, obviamente, que é inadmissível que um estado como o Paraná tenha um índice de analfabetismo ainda, né, grande em relação à realidade de outros estados. Então, por que isso acontece? Então, quando você, na ponta, está tendo o contato com uma realidade de demanda por educação infantil, que eu presumo que é mais nesse campo, educação infantil. Essa é uma demanda, é uma das maiores demandas do país. Por quê, gente? Vocês lembram como é que era? É importante a gente entender. Há 20 anos atrás, a creche era para quem? Para criança pobre, que desde que a mãe trabalhasse fora. Então não se construiu rede de educação infantil nesse país, muito menos pelo Estado. Quando eu assumi em Londrina, tinham 47 creches e tinham 46 comunitárias, não governamentais, e uma mista. Não tinha nenhuma pública, nenhuma. Aí nós fizemos uma conta. Como é que a gente vai universalizar a educação infantil aqui em Londrina? Cada gestão que entrar, cada prefeito tem que construir 12 creches. Construir, pôr em funcionamento, garantir professores, equipe. É muito recente a exigência de ter pedagogia, não é? Da qualificação dos profissionais que estão na educação infantil. É muito recente. Então, nós estamos melhorando os indicadores? Estamos. Mas ainda, né, são muito aquém da demanda. O Conselho Tutelar, essa é a maior demanda que eles têm, que os conselhos têm e recebem. Como é que o direito e o serviço social vão atuar? Primeiro, a partir do diagnóstico. Nesse município ou nessa região, qual é a demanda para a educação infantil? Todas as crianças de 0 a 6 anos têm direito à educação infantil. Não é só a mãe que trabalha fora. A educação infantil é importante para a socialização, para o desenvolvimento motor, emocional, cognitivo, afetivo, enfim, das crianças. Então, esse é o nosso parâmetro, esse é o nosso paradigma, não é? E aí, como é que nós vamos fazer isso? Quantos serviços tem no município? Quantos estão faltando? Para onde nós vamos? Quem é que faz o orçamento? A prefeitura, a Câmara prepara uma lei, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, depois nós temos a lei do orçamento, tem município que chama a comunidade para fazer lei de diretriz orçamentária.
Tem município que faz orçamento participativo, tem município que não faz. Se ele faz, provavelmente, tanto o advogado quanto o assistente social tem que ir lá para dentro dizer: nós temos que pôr como diretriz e prioridade a construção, a implementação de 20 serviços aqui no município. Essa lei vai ser disputada lá na Câmara de Vereadores. Nós temos que ir para a Câmara de Vereadores fazer um discurso, advogado, assistente social, vão lá fazer um discurso de que é decisivo, é importante, por isso, que as crianças tenham acesso à creche. Nós temos o Ministério Público, que faz a defesa e que tem que ter essa atuação. Londrina, por exemplo, Londrina só mudou o patamar, porque a gente construiu as 12 naquele período, o outro prefeito não construiu nenhuma, então nós atrasamos. Nós íamos demorar 16 anos para universalizar a creche em Londrina. Mas cada gestão que não construía, que não implantava as suas 12 unidades, mais atraso. Então foi o Ministério Público que acionou, né, a prefeitura para a implantação dessas unidades. Então, estes dois profissionais têm que fazer par e passo esse trajeto da conquista do direito, seja pelas vias oficiais, institucionais, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária, aprovação na Câmara, atuação do Ministério Público, como dos conselhos. Conselho dos Direitos da Criança, Conselho da Assistência Social, Conselho da Educação, mobilização na comunidade, né? E aí a atuação, no campo da luta pelo direito, ela é uma atuação comum. Não é porque eu sou assistente social que eu não posso ir lá ler a lei, discutir a lei. Posso sim. Então eu vou fazer isso, né? Nos campos e nos espaços que eu tiver. E tem. Hoje, felizmente, nós temos, para praticamente todos os grandes fenômenos complexos, nós temos legislação, nós temos previsão de proteção, de responsabilização civil, criminal, seja para o Estado, para a família, para a sociedade. Não sei se era nessa linha. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, Márcia. Eu acho que daí nessa pergunta... Tem mais uma? Tem mais... Eu acho que daí, no momento da resposta, a gente encerra a questão das perguntas, até porque a gente tem um tempo, no caso, para a transmissão da web. Mas as pessoas, né, podem continuar aqui, que a gente ainda tem um tempinho para essa resposta. Então, tem uma pergunta aqui dos colegas de Sengés. Há espaço de discussão ou algum posicionamento sobre o gestor da política da assistência social em âmbito municipal, que ele seja um técnico da área social ou um profissional que ocupa a equipe dos trabalhadores do SUAS? Bom, Sengés. Eu tinha uma família vizinha na minha infância que era de Sengés. Então, a gente falava muito de Sengés, mas eu nunca pude conhecer. Esse é um debate, né, muito antes até do próprio SUAS. Quando nós, antes da Constituição de 88, eu fazia mestrado na PUC de São Paulo e fomos a Brasília discutir o anteprojeto de lei orgânica da assistência social, né? E já fazíamos esse debate pelas universidades, por uma série de razões. O campo, como é que o campo da assistência social, como é que ele conseguiria sair daquele lugar menor, daquele lugar subsidiário, daquele lugar faz de tudo, daquele lugar quem acha que não pode fazer, manda para a assistência social fazer, não é assim? Quer dizer, há 20 anos atrás, gente, que é muito pouco tempo, né? Assistência social, aqui nessa cidade, eu vim aqui fazer uma conferência e o prefeito, à época, disse: eu sou, assim como governador e arquiteto, eu sou assistente social. E mantenho
Garagem da Esperança? Garagem da Esperança? Aí eu falei, nossa, que legal, ele é assistente social? Falei para alguém. Falei, não, imagina, ele não é assistente social. E aí, obviamente, que eu fui para frente e falei, eu acho que o CRES tem que fazer um desagravo, porque é um absurdo. Um prefeito de uma cidade como Ponta Grossa dizer, eu sou assistente social. É na coisa nenhuma. É porque no imaginário dele, né, ele estava fazendo o que um assistente social faz. Você precisa de um fogão velho, vai lá na garagem, a porta da Esperança, não é isso? Londrina também tinha isso. Tinha o plantão social, que era, né, a chamada Porta da Esperança. E as pessoas subiam, falavam com o prefeito mandava um bilhetinho, favor atender o seu João. E ainda tinha um código. Quando a assinatura era para cima, o risco era para atender mesmo, e quando era para baixo, não era para atender. Mas quem dizia para o cidadão não, e ali buscavam óculos, dentadura, cadeira de roda, medicamento. Vocês não calculam o tempo que a gente levou para convencer a Secretaria de Saúde que órtese, prótese, medicamento é da alçada da saúde. A luta que a gente levou e está construindo ainda, agora em nível federal está resolvido, né? Mas no nível local não, de que álcool e droga é política de saúde pública e que álcool e droga tem que ter coordenação da saúde. Claro que a assistência social, a educação, a cultura, o esporte é uma demanda intersetorial, por isso tem um plano nacional, inclusive, intersetorial. Mas tem responsabilidade. E aí nós fomos então discutindo, espera aí, que política é essa? Que cabe tudo, que as pessoas fazem o que bem entendem dela. Que tipo de, né, essa chamada ação assistencial, que é benemerência, que é favor, que é disputa, que é clientelismo, que é troca de voto. E aí, né, desse contexto foi surgindo a construção até chegar na nossa luta de incluir a assistência social na Seguridade Social junto com a Previdência e a Saúde. Agora, e aí começamos. Queremos um comando único, que ainda não temos em todo lugar. No estado do Paraná, nós ainda não temos um comando único, uma Secretaria Estadual de Assistência Social. Né? Então, e o gestor, a mesma coisa. É recém, por que as primeiras damas acham que podem ser gestoras da assistência social? Acham não, elas pessoalmente são levadas a isso, ou porque a cultura manda, ou o marido manda, ou, né, é quase que automático e natural. Quando a gente começou a estruturar o SUAS, 75% dos gestores no Brasil eram primeiras damas. Depois isso caiu, felizmente, para 24,8%. Hoje deu uma subidinha, me parece 30 e poucos por cento, né? Então isso, o primeiro damismo, ou quem perde a eleição assume a Secretaria de Assistência, ou alguém que não entende nada de assistência social assume, porque na visão, na cabeça dos gestores, dos prefeitos ou dos governadores, né, ainda tem isso, que a assistência social é uma área para instrumentalizar, para aparelhar, é uma área que não precisa ter técnico, que não precisa ter inteligência política e técnica e teórica, não é? Então, essa é a questão, é só por isso. O que é que nós defendemos? Obviamente. E eu fiz uma reunião com 60 primeiras damas, e agora, no começo do ano, eu fui para Rondônia e me reuni no ano passado, com as mulheres dos prefeitos que iam assumir, e lá tinha mulher de prefeito assistente social, mulher de prefeito advogada, mulher de prefeito jornalista. Não é nem isso. Às vezes a esposa do prefeito é uma pessoa culturalmente, intelectualmente, profissionalmente, até mais preparada que uma secretária. Não é disso que se trata. Nós estamos falando da esfera do Estado. Nós estamos falando de uma hierarquia institucional. Nós estamos falando da profissionalização e do profissionalismo de um campo de política pública. E eu falei isso para as primeiras damas. Por que vocês não assumem a Secretaria de Fazenda, de Planejamento, de Obras, de Saúde? Por que é na assistência social? Então tem um sentido aí.
que é um sentido histórico, é um sentido antigo, é um sentido lá, né, das damas de caridade. A professora Aldaísa Esposati escreveu um livro sobre o primeiro damismo na assistência social. Então, acho que não é desrespeito, não é. Né, o que se trata é profissionalizar a área, é uma função de confiança, o prefeito pode indicar quem ele quiser, né? Isso está posto. Teve uma tentativa aí, teve um acórdão do TCU, lá no Mato Grosso, que todos os prefeitos começaram a tirar as esposas por conta desse acórdão do TCU. Mas depois isso foi derrubado, né? Então, aquela discussão se é nepotismo ou não, enfim. Então, esse é um debate para além da esposa do prefeito. Às vezes não é esposa, mas é a irmã, é o tio, é a cunhada, enfim. Então, esse tem um debate legal aí para ser feito mesmo, né? E tem uma questão cultural. Então, é óbvio que a esposa do prefeito é uma agente política importantíssima, que pode fazer a defesa do projeto daquele município para qual o prefeito foi eleito, que pode visitar, né, enfim, as entidades, os projetos em todas as áreas de políticas sociais. Não tem dúvida que ela pode ser uma liderança Já pensou se uma primeira-dama encabeçasse uma campanha contra o trabalho infantil? Nenhuma criança aqui no município trabalhando, nenhuma criança aqui sendo abusada, nenhuma mulher apanhando? Puxa vida, que papel político importante que teria. Agora, fazer a gestão de uma política, né, é ter a responsabilidade pública, pôr o seu CPF lá, de responder a tudo que assina, a tudo que orienta, a tudo que comanda. E para isso tem que ter planejamento, para isso tem que ter metas, indicadores, resultados. É muita responsabilidade. Porque senão, o que acontece? A frustração não tem jeito. Né? Porque é um outro grau de envolvimento político e até emocional. Né? A própria relação de um secretário que é esposo do prefeito, do governador, em relação aos outros secretários. Quem viveu isso, como eu vivi também, sabe o que significa isso. Então, para todos os efeitos, a posição do Conselho Nacional de Assistência Social, dos conselhos, de modo geral, das conferências, é cada vez mais que o gestor da política seja alguém preparado tecnicamente, politicamente, que seja competente, que seja comprometido, que tenha capacidade de comando, de articulação, de liderança, de fazer avançar a política. Que represente o município naquela área, que represente o Estado naquela área, fazendo o SUAS se fortalecer. E não criando programinha daqui, programinha dali, que hoje tem, amanhã não, né? Criando isso, infelizmente, eu já tenho, não só como conselheira estadual, eu tenho conversado com vários governadores. Como ministro, eu liguei para esse governador e disse, por favor, governador, profissionalize a área, põe alguém que entenda o que tem que ser feito no Paraná, porque nós temos muito que avançar. Vem 1,5 bilhão para o Estado, do nível federal. O Estado tem que pôr a sua contrapartida, que infelizmente não põe, e tem que profissionalizar a área. Isso só dá valor para o governo. Isso não desmerece, isso dá valor, né? E é isso que a gente apostava e continua apostando. Pois não. Márcia, bom dia. Bom dia. A minha questão é relativa a diagnósticos municipais. Certo. Talvez se você pudesse indicar algumas estratégias, aonde buscar recursos para organizar diagnósticos municipais, porque na dinâmica cotidiana ali dos municípios, dos profissionais, é difícil organizar isso, né? E também vou usar o exemplo de Sengesa aqui, que usou, né, buscou a universidade para fazer o diagnóstico e buscar estratégias de intervenção mesmo, né? Então, se você pudesse indicar alguma coisa na área, tá ótimo. Obrigada. Então, quando a gente quando a gente escreveu a política, a tipificação, a NOB, nós fomos, óbvio, e fizemos um mapa. Nós fizemos uma pesquisa, primeiro,
uma pesquisa de entidades de assistência social no país, para saber o que tinha no país de assistência social, o que fazia, de onde vinham os recursos, fizemos isso. Depois fizemos em relação a um módulo da pesquisa municipal, da Munic, no IBGE, para também, para a gente ter essa noção. Como é que a gente ia debater o critério de partilha no Conselho Nacional de Assistência Social, né, sem ter essas informações? Então, fomos caminhando para isso. E criando no Ministério, a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, criando na Secretaria Nacional de Assistência Social um setor informacional, né, tanto em termos de tecnologia, quanto em termos de especialistas, né, em construção dos indicadores, e fomos lançando mão do que o Brasil tem. E felizmente, olha, agora eu estou indo para a África, eu fui para Angola agora, fazia 30 anos que Angola não fazia um censo. 30 anos, sem nenhum indicador. O Senegal, que eu tenho trabalhado lá mais sistematicamente, não tem, iam fazer também agora, eles estavam implantando um similar ao Bolsa Família lá, e a grande dificuldade, o nosso cadastro único, por exemplo, gente, é um grande instrumento. Você pega o cadastro único, e se o cadastro tiver, né, na rede, por exemplo, se o CRAS, se as unidades puderem acessar o cadastro, aquilo é uma leitura de realidade impressionante. Porque o cadastro dá um perfil das famílias, né, com determinado, obviamente, campo, né, ele não é tudo, ele não é um diagnóstico socioterritorial, mas ele é um diagnóstico, ele te permite fazer uma leitura de realidade muito consistente, né? E aí nós lançamos mão, então, do IBGE, do IPEA, de todos os institutos de pesquisa e começamos a fazer pesquisa de base, porque esse é outro problema, né? Se você não cria uma linha de base, a gente começou a pesar e medir as crianças para entender em que medida o Bolsa Família, a alimentação escolar, o acesso à energia e água, estava de fato alterando, mudando a vida das pessoas, né? Então você tem que começar de um lugar. E é óbvio que daqui, às vezes demoram 5, 10 anos para você consolidar, mas você tem que começar. No Paraná, como eu disse, primeiro que nós temos o IBGE, então o censo populacional, a POF, a PNAD, né, que é a amostragem por domicílio, elas são instrumentos importantíssimos, nós temos que ter gente no município que ajude a fazer essa leitura, ou na universidade. Está aqui a Solange dizendo, vocês, que a universidade pode fazer como projeto de extensão, ou como prestação de serviço, não sei, né? Isso é muito importante. Mas tem que ter gente qualificada. Por que a gente está criando a política de vigilância socioassistencial? É por isso. Por que a vigilância é decisiva? O que é a vigilância na saúde? Olha os dados, os avanços da leitura da epidemiologia na saúde. Isso vale para a assistência social, é isso que nós queremos. Se você tem um setor de vigilância na Secretaria Municipal de Assistência Social, ou no nível regional, se o município é muito pequenininho, como é que você integra uma equipe no nível regional para fazer isso? Né? E aí você tem, então, aqui no Paraná, nós temos as universidades, nós temos o IPARDES, nós temos recursos de capacitação, que pode, recursos específicos de gestão, de gestão do SUAS. Vocês sabem que esse é um drama, tem muito saldo nas contas dos fundos municipais. Vocês sabem, né? Muito saldo. Isso é um problema seríssimo. No Brasil inteiro. Como é que a gente vai disputar aumentar o orçamento federal se os municípios não estão conseguindo gastar? E aí, não adianta recuar. Se para gastar, se tem dificuldade para gastar, tem que dizer, olha, nós queremos gastar nisso, 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 e a gente tem esse limite. E tem que falar. Eu tenho conversado com alguns prefeitos e olho antes e falo, prefeito, às vezes o prefeito fala, ajuda a gente lá no ministério. Espera um pouquinho, deixa eu ver quanto você tem na conta. 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, 4 milhões, e daí? Como é que a gente vai
Isso tem que olhar, isso os escritórios regionais têm que olhar, a Secretaria de Estado tem que olhar, é função dela. Ela coordena a política estadual de assistência social no Paraná. Ela tem que fazer supervisão técnica. E não é assim, o Ministério mandou. Em sistema não tem mandante. Em sistema tem pacto. Existe um sistema único de assistência social. Existe um pacto federativo. Existe termos de adesão assinado entre município, Estado e União. Os três têm responsabilidades. Metas. Os três têm que cumprir o seu plano. Cadê o plano estadual do Paraná? Qual é o diagnóstico que tem no plano estadual do Paraná? Se eu desconheço, né? Vou até verificar. Se o Estado tiver um bom diagnóstico, os municípios têm. Por que os municípios não acessam esse diagnóstico? Como é que o Estado construiu o seu diagnóstico socioterritorial? Ou não construiu? Não sei, né? Se ele tem, isso é uma grande ferramenta para os municípios acessarem. Então, tem tecnologia. A SARG, se vocês podiam até convidar um dia o secretário nacional, Paulo Januzzi, para vir aqui, ou um diretor, que vocês vão ficar encantados com o que eles vão apresentar aqui. Porque eles olham cada município brasileiro lá. No site também tem, mas né, eles olham, eles orientam, eles ensinam a usar o instrumento. É muito legal. E aí vocês, obviamente, têm recurso para isso, viu, gente? Tem recurso no CNPq para fazer pesquisa, quer dizer, a gente avançou muito nisso. Agora, cada município é uma unidade autônoma, uma unidade que pode ter muita iniciativa, muita criatividade, muita articulação, pode pressionar o Estado e pode pressionar a União. E é isso que eu acho que é muito o nosso papel e o papel da universidade. É ter esse olhar, né, territorial sobre o seu campo de formação, de pesquisa, de extensão, para ajudar a qualificar cada vez mais. E eu não tenho dúvida, não existe sistema, não existe consolidação de sistema, coisa nenhuma, se não tiver um bom diagnóstico socioterritorial, se não tiver um bom plano municipal. Quantos municípios não têm plano municipal de assistência social? Muitos. Então, como é que você orienta o teu plano de trabalho? Como é que uma equipe de CRAS tem um plano de trabalho se ela não olha o plano municipal, se ela não conhece o diagnóstico socioterritorial? Como é que ela articula a rede, não é? Então, a gente tem tudo o que tem que ser feito, e aí a gente tem que ir desconstruindo isso. O que é que não está feito disso que está proposto? Por que a gente não consegue fazer? Não tem problema não conseguir. Às vezes tem disputa, tem falta de visão do prefeito ou do gestor, tem tudo. Né? Tem falta de compromisso da equipe. Né? Infelizmente, a gente às vezes encontra uma equipe muito burocratizada, muito achando que tem que cumprir esse papel, se incomoda de ter que fazer o cadastro. Né? O cadastro único é um instrumento de gestão fantástico. O cadastro único é um instrumento de leitura da realidade fantástico. E ele tinha que ser dinamizado assim. Agora o Ministério vai, inclusive, garantir pagamento de pessoas para se dedicar ao cadastro. Então, dizer que tem sobrecarga de trabalho, nós podemos até dizer, não é? E agora nós temos que construir a alternativa. E não quase que criminalizar, né? A atividade ou as funções, as atribuições. Tem muita coisa rolando também nesse sentido, que eu acho que a gente tem que pôr o debate no lugar, né? Para a gente tomar medida melhor para o município, para a gente saber onde é que estão os nossos gargalos. Isso tem que ser dito. Isso pode ser dito, gente, no Conselho Municipal, isso pode ser dito com a Câmara, isso pode ser dito com o gestor, isso pode ser dito na CIB. Eu não sei como é que a CIB do Paraná está. Eu até estou marcando eu quero marcar para vir numa reunião da CIB e do Conselho Estadual, né, para entender um pouco a dinâmica. A gente se afasta um pouco e perde esse cotidiano. Mas nós temos instâncias para debater isso. E o Conselho Estadual ele pode deliberar como prioridade subsidiar os municípios para fazer os seus diagnósticos socioterritoriais.
não precisam sair contratando grandes empresas de consultoria, né? Mas se o município não tiver organicamente comprometido e vinculado a isso. Tem um problema com o microfone. Eu acho que nesse momento a gente, então, encerra. Eu vou passar para a Márcia para fazer a sua, né, sua despedida, mas eu queria já de antemão agradecer a presença dela, agradecer a parceria dos meninos aqui do NUTEAD, que vieram oportunizar aí a transmissão para a UEL, para a UEM, para a Unicentro, para a Escola de Governo em Curitiba, também a SET e a SEDES, que são as nossas parceiras aí, financiadoras desse grande projeto. Os municípios que vieram, aos alunos, a professora Lenir, que é coordenadora nossa da residência técnica, com a sua equipe organizou, né, esse evento. E agradecer a Márcia, em especial, a disponibilidade. A gente sabe que ela está não só Brasil afora, mas mundo afora. E nessa agenda ela conseguiu nos incluir, né, para poder aí dar a sua contribuição para esse processo que a gente está vivendo. É também um grande desafio esse curso que a gente está trabalhando no estado inteiro. É a primeira experiência, né, que essas universidades estão construindo em termos de residência. É uma oportunidade que a gente tem tido de, como o colega ali, né, que é supervisor de um aluno do direito, é um desafio para os colegas que estão na prática, recebendo esses alunos que são recém-formados, não mais alunos, mas graduados, que também estão se preparando, né, para depois fazer os concursos públicos e entrar na gestão municipal, na gestão estadual, de uma maneira mais preparada. Não que as universidades não tenham isso, tem, mas é num nível diferente daquele que cotidianamente as pessoas estão vivendo, né, nos escritórios, nas secretarias, nas universidades. Então, realmente é um desafio que nós assumimos e estamos enfrentando. Temos já alguma procura de alguns municípios, tem alguns municípios aqui que já nos procuraram também, pensando alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a ideia é que a gente possa estar, a partir desse curso de gestão pública na modalidade residência, nesse primeiro momento na área da assistência, preparando melhor esses profissionais para depois estar ingressando a partir de concurso público. Nós já começamos o curso com 200 alunos, hoje nós estamos com 162. Por quê? Porque um grupo já disputou concurso, já foi aprovado, está ingressando como profissional concursado, e nesse caso eles continuam fazendo o curso de especialização, né? Eles se desligam da bolsa de residente e continuam trabalhando conosco no curso de especialização para dar sequência aí aos seus estudos. Nós temos aqui alguns tutores desse curso que são profissionais, né? São professores, são profissionais da prática. Então, quero agradecer dizendo que a Márcia, nesse processo, a gente vem aí ao longo da história das universidades, através dos cursos de assistência, abrindo caminhos, e essa é mais uma experiência que juntos a gente está construindo. Então, agradeço a sua participação nesse processo. Tá? Obrigada, Solange, Lenir, as colegas aqui do curso, e todos vocês dos municípios, estudantes, quem está tendo a oportunidade, né, via tecnologia, a poder acompanhar via web essa nossa reflexão. E dizer que acho que vocês estão, né, no caminho necessário, essa experiência desse curso de residência técnica e todas as iniciativas de parceria da universidade com o Estado, né, com o nível federal, enfim, com todos aqueles que querem apostar, né, numa capacidade intelectual e operativa cada vez maior dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social no Paraná, em cada município e no Brasil. Eu fico muito feliz e, obviamente, que, né, são experiências que a gente também pode levar para outros países, que é isso que eles estão buscando, né? No México, eu fiz uma apresentação no Senado sobre o sistema de garantia de direitos, sobre o Sistema Único de Assistência Social, sobre segurança alimentar e nutricional, e agora chamam de volta, né, porque tem que ter também um tempo de maturidade, né, não é para copiar, mas é para reconstruir, a partir de referências brasileiras, as suas experiências. Então, eu acho que essa é uma troca fundamental, né, e aí cada experiência
de capacitação, de formação, né, de adesão a esse processo de construção, de fortalecimento, de implementação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social, sempre articulado às outras políticas, é decisivo. Eu espero total sucesso nos resultados. Isso depende também, né, dos alunos, da dedicação, do empenho, né, de aproveitarem essa oportunidade de acesso a informações, aos materiais, aos documentos e a própria experiência de poder coletivamente, em grupo, debater as suas realidades locais, né? Então, eu fico muito feliz de poder, né, estar aqui, compartilhar com vocês, e coloco sempre à disposição, né, na militância e no sonho permanente de construir, né, um país cada vez mais igual, mais equânime, né, mais fortalecido nas suas relações e nas suas possibilidades, né, no nosso grande potencial. E que cada município, que cada grupo, que cada campo profissional possa dar essa contribuição num momento sempre, né, decisivo de novas decisões e de futuro. Obrigada e sucesso aí para vocês.